Salve, salve galera! Matheus aqui novamente para mais um videozinho aí pro canal. E hoje falando a respeito do que está por vir, um tema relacionado à ansiedade realmente, do que a gente espera, do que a gente vai imaginar que possa acontecer. Aqui da minha janela, do meu quarto aqui, eu fico vendo outros apartamentos, outras pessoas, e aí fico imaginando o que pode estar se passando, o que pode estar acontecendo dentro de, de quatro paredes de uma outra de um outro lugar, de uma outra casa. E tem N situações, né? Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o mal, pessoas que agem de uma forma, que agem de outra. Cada um tem o seu modo de ser, modo de viver, modo de agir. Cada um é cada um, né? E aí pensando aqui com os meus botões aqui, eu tive essa reflexão que aí eu decidi escrever com relação a esse assunto de que a, a, as pessoas em geral têm esse jeito, esse modo de ser de acordo com a sua convivência, a sua criação, pessoas que passaram por traumas na infância, de repente crescem, amadurecem e lutam para que aquele trauma que ela passou não aflija outras pessoas. E o contrário também pode acontecer, de a pessoa ter sofrido algum trauma e aí ela vai e faz realmente para tentar descontar alguma coisa. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir, de ser. Então vai da pessoa, né? Exatamente escolher para que lado ela quer ir. Se ela quer continuar fazendo aquilo que ela sofreu ou se é que ela quer evitar e fazer com que outras pessoas não passem por aquilo. E assim como tudo na vida, é uma questão de opção, de escolha, a gente escolhe o que a gente quer. E isso é um fator muito importante, um fator muito preponderante na nossa vida. Você escolhe, você faz, você determina o seu futuro. Então, com base nisso, a gente precisa escolher as coisas boas. E eu falo de casas, de outros lugares, por eu estar vendo, por ter essa reflexão e estar aqui imaginando, porque o lugar é o ambiente onde a gente vive, é onde a gente vai trazer amigos, familiares, ter pessoas próximas. E tudo isso influencia nas pessoas que estão com a gente, que estão próximas, até um vizinho, até uma pessoa desconhecida. No geral, a gente está sempre olhando, observando, e às vezes a pessoa faz uma coisa legal, que você acha legal, e você passa a fazer, passa a melhorar, passa a acreditar, e é uma coisa bacana. Então, eu acredito de a gente fazer o bem, fazer um ambiente legal, evitar brigas, discussões, bobagens, besteiras, tudo aquilo que vai fazer mal, eu acho que é, é muito, tem muito valor pra gente fazer isso, né? Você não vai ser mal visto, você não vai ser, não é nem pelo mal visto, mas você vai ter atitudes boas, positivas com você mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor. E isso vai se espalhar, isso vai crescer, vai se expandir. É o fator da modelagem, da gente fazer pelo exemplo, fazer para moldar e para passar para as outras pessoas. E aí que entra esse lance do que está por vir, que pode vir a acontecer. Daí a gente projeta, faz uma coisa louca na nossa cabeça de imaginar tudo de ruim, porque a nossa tendência é realmente ir para o lado ruim das coisas que vão vir a acontecer. Você vai imaginar que vai acontecer uma catástrofe, né? E no fim das contas, às vezes aquele problema nem pode vir a acontecer. A gente
criou aquele problema, criou aquela preocupação só na nossa cabeça. E de repente na prática aquilo nem veio acontecer e você sofreu à toa. Então é difícil lidar com isso, né? Todos nós passamos por isso. Eu acredito que não tem como a gente, né, não pensar no pior, não pensar no ruim. Mais que a gente fazer um treino, pensar em coisas boas, procurar focalizar em tudo que pode vir a acontecer de bom, eu acredito que é muito melhor, é muito mais é, gratificante pra gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não tem preço. Isso realmente é uma coisa que vem a nos fortalecer, a crescer. Assim como Jesus falou, né, nas suas parábolas, no tudo que ele viveu aqui com a gente, quando ele estava no barquinho lá, aquela tempestade, como eu já falei em outros vídeos aí. Por que vocês estão preocupados? Por que você está aflito com o futuro? Você nem sabe, né? Então eu acho que a gente tem que acreditar, tem que ter fé, tem que pensar em algo, não aqui levando para o lado religioso nem nada, mas trazendo exemplo de uma pessoa que é um exemplo, que é uma pessoa que nos molda, que nos incentiva, que nos faz pensar, né? O tipo de ser humano que foi essa pessoa, não é um ser humano, né? Mas que esteve aqui entre nós e fez o que fez e criou toda essa revolução na nossa cabeça, tudo, muitas coisas que a gente não consegue nem interpretar, nem entender, mas que o pouco que a gente sabe, o pouco que a gente lê, o pouco que a gente escuta e vê, faz muito sentido, faz muita conexão com a nossa vida hoje. Então, como ele diz, para que você vai se preocupar? Não que a gente não tenha que se preocupar, não é isso. A gente tem que se planejar, fazer as coisas corretamente para antevir momentos ruins e tudo mais, mas a gente precisa também ter pé no chão, foco, centralizar, trabalhar para as coisas aconteçam para valer e não se preocupar tanto, porque quem acredita, quem realmente está disposto, quer fazer, está batalhando para conseguir, vai acontecer, vai prover. Isso não tem como. Se você está se esforçando, se você está se empenhando, as coisas vão vir a acontecer. Então, é uma questão da gente fazer as nossas escolhas, da gente escolher, pensar, planejar, replanejar se for o caso, e não ficar tão preocupado realmente. Os problemas estão aí, vão vir um monte, a gente vai se preocupar, a gente vai criar o pior cenário, a gente vai imaginar coisas horríveis, vamos pro lado ruim, o lado pior, mas que a gente possa pensar de uma maneira positiva que aquilo vai acontecer, aquilo vai se concretizar se você fizer a sua parte. Então, eu acho que acreditar é o essencial nesse sentido, nessa parte. Beleza, gente? Era essa a reflexão de hoje que eu queria comentar. Tá lá no site para quem quiser dar uma lida no artigo lá, tem muito mais lá. E depois eu volto aí com mais videozinhos pra gente compartilhar, beleza? Valeu, galera, mais uma vez, muito obrigado e até